Ô, Cláudio Rezende, tem informação, tem a preparação do Atlético, tem o Galo no mercado. Galo segue no mercado. Tudo que tá pegando com o Galão da Massa, você fica sabendo agora com Cláudio Rezende. Ô, Rezendão, tem que ganhar amanhã, hein? Remo. Ô, Remo, tá tudo indicando que vai ser o bônus do campeonato. Na Arena MRV, nem pensar, viu? Clube do Remo, aniversário do Galo amanhã. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia. Chega mais, Rezendão. Fala, Thiago, um abraço, bom dia a você também, a todos aqui no Rádio Esportes, véspera de mais um jogo, o Campeonato Brasileiro, o Galo em busca dessa primeira vitória, Thiago. Até aqui a pontuação é ruim, né? 1 ponto em 6 possíveis, o empate com o Palmeiras, o Galo jogou bem, mas não conseguiu os 3 pontos em casa. Foi jogar contra o Bragantino, aí já um cenário diferente, perdeu lá no interior de São Paulo e agora precisa de reação. E o Galo tem que mudar, Thiago, essa semana principalmente, mudar essa questão de empate para vitória, né? Porque o Galo vem sendo o rei do empate. E essa semana o Galo precisa de 2 vitórias. No Campeonato Brasileiro, é um campeonato de regularidade, não pode ficar perdendo pontos. Senão, lá na frente, eles fazem muita falta, a gente sabe disso. E no Campeonato Mineiro não tem outra questão. No fim de semana, no sábado, tem que ganhar para continuar sonhando aí com o mais um título estadual. Inclusive, Thiago, a gente tem uma arte aí, para quem tá no YouTube, o Galo é realmente o rei do empate. O Atlético, neste momento, é o time que mais empatou em 2026. São 6 empates em 9 jogos. O Red Bull Bragantino, em 9 jogos, tem 4 empates. O Vitória também, o Santos, mesma coisa. A Chape, em 10 jogos, tem 4 empates, a Chapecoense. Então, times da Série A, o Atlético é o time que mais empatou no ano. Ô, Cláudio, mas honestamente, me perdoe a interrupção. O problema do Atlético não são só os empates. É o baixíssimo número de vitórias, né? O que atrapalha o Atlético, o empate, é um número exagerado, mas, por exemplo, o Bragantino tem o mesmo número de empates, mas tá invicto no ano, tá brigando lá na cabeça do Paulistão, é o líder do Brasileiro. Olha só como o número de empates por si só não é dizer muita coisa. Atlético e Bragantino, 9 jogos, 9 empates, Cláudio? Não, são 6 empates pro Galo e 4 pro Bragantino. Então você pega por si só esse número de empates, Bragantino com 4, Vitória também, mas com o mesmo número de jogos. O Bragantino é líder do Brasileiro. O Galo não ganhou no Brasileiro e no Mineiro ganhou 2 vezes. É muito pouco. Se a gente fizer o recorte, né, Thiago, são 16 últimos jogos, o Galo ganhou 3 vezes. Nesses 16 últimos, contando ano passado, lógico. E muita gente compara esse início de ano com o ano passado. Mas ano passado começou assim também, bateu o campeão. Mas o Galo começou o ano passado, Cláudio, com um time sub-20 praticamente. Foi, os 3 primeiros jogos foi sub-20. Esse ano não foi assim, né? Esse ano não foi. Esse ano não cabe esse argumento. Ô, Cláudio, eu sei que tem muita gente que não concorda, vai dizer, você é o cavaleiro do apocalipse. Estão me chamando assim, quem me chamou aqui foi o José Carlos Reinan. Thiago, é só o 2º mês do ano, calma. Mas, ô Zé, e todo mundo tá ouvindo aí, Tatiana, tá aqui no chat. Se não concorda, pode mandar aqui no chat do YouTube se é exagero ou não, mas eu acho que já é hora de ligar o alerta no Atlético. Não só pela matemática, pelos números que o Cláudio trouxe ainda há pouco, dos empates, do baixo número de vitórias, mas tem que se analisar desempenho. O Cláudio acabou de dizer, tomou gol de quase todos os times do Campeonato Mineiro. No ano passado já não vinha acontecendo. Ale Oliveira, exagero de minha parte ou já é hora sim de ligar aí um sinal de alerta no Galo, Ale? E você sabe o que me preocupa mais ainda, que já aconteceu no ano passado, né? É que, por exemplo, o ano passado o time fez uma grande partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, naquele 3-0, né? O jogo virou só 1-0, mas o Atlético amassou o time dirigido pelo Rogério Ceni e ali todo mundo saiu com a certeza que o São Paulo tinha achado o time. Eu lembro muito bem a impressão geral, eu falei, olha, se jogar isso ou perto disso, vai esmagar o Lanús na final da Sul-Americana, né? Aquele time nunca mais jogou junto, aquela formação que ele encontrou. Aí, o time esse ano teve bom desempenho. O São Paulo foi elogiado contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Mas aí depois ele não volta a trabalhar da mesma maneira. Ele não repete nem desenho, nem formação. Tem algumas coisas que são muito evidentes para qualquer torcedor, até para aquele torcedor, por incrível que pareça, que gosta mais do treinador argentino do que do Atlético. Que ele não consegue defender.
né? Então tem algumas situações que não tem mais explicação. Por exemplo, quando ele insiste em jogar com 3 zagueiros, às vezes com 2 zagueiros e alguém improvisado lá, já foi o Alan Franco, já foi o Natanael, quando ele insiste no Igor Gomes como titular do time, né? Então são situações que não tem muita explicação. Quando ele acha o time, que a gente faz, agora ele achou o time, né? Agora é só repetir essa formação, até para que tenha entrosamento, para que o time tenha uma sintonia, tem alguns jogadores que estão chegando e tal. Isso não acontece mais. Outra coisa que me preocupa muito, os jogadores, isso a gente falou aqui claramente, os jogadores que a gente sabe que ele não pediu para a diretoria, que são bons jogadores, que a diretoria trouxe e que ele faz questão de boicotar. Isso é uma loucura, né, cara? Porque ele faz na coletiva, falou pro Claudião, falou o seguinte, não, é porque os jogadores chegaram há pouco tempo e não tiveram tempo ainda de treinar. Mentira, o Preciado chegou e jogou, o Michael chegou e jogou, o Lodi chegou e jogou, quem ele indicou, chegou e jogou. Quem a diretoria indicou, independente se é bom ou ruim, nesse caso é bom, ele simplesmente boicota. E isso a diretoria tem que observar. E ele falou numa coletiva também, Ale, que não conversa com a diretoria. Que eu não converso com a diretoria. Poxa vida. Não foi, Cláudio? Poxa vida. Ele falou que questão de planejamento, de escalação, como vai fazer, ele não tem conversa com a diretoria, não. Ele que define. Não, e a justificativa dele, por isso que a gente fala que o São Paulo não adianta você... Porque a justificativa de poucas sessões de treinamento, né, Claudião? Essa não pode ser. Ele podia até falar que os caras são ruins, os caras estão treinando mal, pouco tempo de treinamento, ele não pode falar porque ele colocou os caras para jogar com menos tempo de treinamento. Então essas situações todas, Tiagão, me preocupam muito, viu? Me preocupam muito, eu não sei se a direção tá atenta a isso, se tem alguém ali para cobrar, porque pedir, o São Paulo sabe muito, mas quem cobra o São Paulo? Porque tem algumas situações que são inacreditáveis. Eu entendo perfeitamente a quem defende essa posição. O Atlético, de fato, troca muito o comando técnico, mas eu acho que tá na hora de cobrar um pouquinho do Sampaoli, Simões. Thiago, olha só, o Ale falou bastante da parte tática, das escolhas, das opções, e aí eu fui pegando os números. E os números dessa segunda passagem do Sampaoli, somando os 24 jogos do ano passado com os 9 dessa temporada, né, Cláudio? Isso. O aproveitamento é de 45%. Para um time do tamanho do Atlético, com o elenco do Atlético, com o investimento que faz no futebol, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, tá? São 10 vitórias, 15 empates e 8 derrotas. Das 10 vitórias, 2 fora de casa. 4-2 contra o Sport, que foi o pior time da Série A do Campeonato Brasileiro, de virada lá na Ilha do Retiro, e esse 3-1 contra o Pouso Alegre, tá? Se a gente fizer aqui se a gente espremer bem, o Thiago, vão sobrar os 3-0 sobre o Bahia, que o Ale destacou no ano passado, quando talvez tenha sido a melhor atuação do Atlético em 2025, sob o comando do Sampaoli, e os 2-1 sobre o Cruzeiro, na Arena MRV, há poucos dias aí, pelo campeonato mineiro. No mais é vitória de 1-0 sobre o Bolívar, o Sport, Ceará, que caiu no Brasileiro, aqui é 5-0 sobre o Vasco, mas quando tava 1-0, o volante do Vasco lá foi expulso e ficou... Thiago, o que preocupa é justamente porque o que preocupa é que a gente não consegue ver no trabalho do Sampaoli evolução. Tá? Pode até evoluir, ainda estamos em fevereiro, aí daqui a pouco nós estamos em março, aí daqui a pouco nós estamos em abril, e aí fica... Eu entendo a paixão do torcedor pelo Sampaoli como um personagem, né? Porque o Sampaoli mas que personagem é esse? Que não ganhou nada. Mas o cara não tem um título no currículo. O quê, meu Deus do céu? Qual é o personagem? Mas, Thiago, o torcedor tem a memória de 2020, do Sampaoli andando pra lá e pra cá, desse cara que sobe no alambrado. E aquele time de 2020, ele não ganhou, né? Ficou em terceiro, mas o time jogava e era dominante. Esse time dele agora não é daquela forma, né? Ele não conseguiu fazer aquilo. O time jogar em desempenho como era aquele ano. E aí, daqui a pouco vão começar a dizer, mas naquele ano contratou o Savarino, contratou o Keno. Gente, o Atlético teve em campo contra o Atlético, que é o pior time do Campeonato Mineiro, é o lanterna da competição.
O Atlético teve em campo. Jogando em casa, tá? Na Arena MRV. E saindo na frente. O Atlético teve em campo só jogador com história em seleção brasileira. Everson, Renan Lodge, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk, Dudu. Esses caras todos jogaram. Esses caras todos participaram do jogo. Isso sem contar jogador de outras seleções, como Júnior Alonso, como Alan Franco, ou jogadores de alto nível, como é o caso do Maicon, por exemplo. Então, quer dizer, o problema, e aí eu não tenho que decidir se o Sampaoli vai ficar, se o Sampaoli vai sair, se ele... Eu só acho que o Sampaoli surgiu no futebol chileno, principalmente, fazendo muito sucesso, primeiro na Universidade de Chile, depois na própria seleção chilena. Ele surgiu e não evoluiu, muito pelo contrário. Ele regrediu. O Sampaoli regrediu. E isso acontece no futebol, isso é comum. Às vezes surgem grandes treinadores, entendem muito de futebol, mas têm uma imensa dificuldade de passar o seu conhecimento e a sua estratégia para frente. O Alê, que é mais ou menos da minha idade, vai dizer quantas e quantas vezes nós não vimos isso acontecer, né, Alê, no futebol brasileiro. O treinador surge, ele entende de futebol, ele sabe de futebol, mas ele tem dificuldade de passar aquilo. Olha o Fernando Diniz aí, ó. Ele tem dificuldade de passar aquilo pro jogador, ele tem dificuldade sabe? Então, as pessoas não entendem. E a impressão que eu tenho em determinados momentos é que os jogadores do Atlético não entendem o Sampaoli. E tem um outro ponto, Thiago, aí eu acho que é muito interessante. Todo mundo que já jogou pelada, e eu tô falando do futebol de alto desempenho, tô falando do futebol de um dos maiores clubes da América do Sul, que é o Atlético, então você imagina o nível dos jogadores. Mas vamos trazer pro cenário que todo mundo que tá ouvindo o Rádio Esportes e já jogou uma pelada na vida, pode participar. Quando você, Cláudio Rezende lá em Três Pontas, o Ale Oliveira lá em São Paulo, era garoto, 11 anos, 12 anos, ia jogar pelada, todos nós sabíamos quem eram os bons e quem eram os ruins, não era? Porque começava no Paroímpa. No Paroímpa já ficava ali pelo caminho. E no Paroímpa você já viu alguém escolher o ruim primeiro? Todo mundo queria ganhar o Paroímpa para escolher o melhor, depois o outro escolhia o segundo melhor, e era assim, não era? Sim. No time do Atlético, tem melhor que senta no banco e é reserva. De pior. Como é que um grupo encara isso? Porque eu entendo o rodízio de jogadores. E isso tem que ser feito. É uma maratona de jogos, é uma temporada muito dura, diferente por ter Brasileirão e coisa. Mas o Atlético, e vou citar só um exemplo, e olha, eu nem conheço, gente, nunca estive com ele na minha vida. Mas o Gustavo Scarpa ser reserva do Atlético é um escândalo. É um escândalo o Gustavo Scarpa ser reserva do Atlético. Sabe por quê? Porque no Paroímpar, ele ia ser escolhido antes de qualquer jogador de meio de campo. Pode botar Igor Gomes, Bernard, pode botar quem quiser. Se tem um Paroímpar, bom, pelo menos eu escolheria o Scarpa na frente dessa turma toda. E o Scarpa é reserva do Atlético. Então, quer dizer, eu acho que isso também cai no grupo. Como assim? Os caras ficam assim, pô, esse cara tá de brincadeira, pô. Se o craque do time é banco. Tem chance do Júnior Santos aparecer amanhã? Ele pode virar uma peça pro Sampaoli? Esse é um desejo da diretoria ou é um desejo do Sampaoli? Porque hoje são coisas bem distintas no Atlético, viu, Cláudio? Olha, Thiago, como não teve negociação, não teve negócio do Atlético com o Bahia para o empréstimo do Júnior Santos, ele está disponível para o técnico Sampaoli. A informação que a gente tem é que o Júnior Santos está treinando normalmente com os demais jogadores, não só o Júnior Santos, mas um outro jogador que não vem sendo utilizado, o volante Patrick, também está treinando e pela minha apuração também o Patrick não vai ser negociado, pelo menos a princípio, é um jogador que está aí também disponível para o Sampaoli. Agora, resta o treinador, porque com o Júnior Santos, Thiago, que a gente sabe é que ele já tinha deixado esse atleta de lado, né? Porque iria embora, o Sampaoli não contava com o Júnior Santos. Com esse fato novo, o Sampaoli vai ter que avaliar. Para a diretoria do Atlético, para o clube, é importante que ele seja relacionado. Até porque tá a janela aberta ainda, Thiago. Se ele entra num jogo aí, chama atenção, outro clube pode se interessar pelo Júnior Santos. Agora, se ele ficar escondido, nem relacionado, fica mais difícil aí uma situação para uma saída do Júnior Santos. E pegando a lista dos relacionados, por exemplo, Thiago, do jogo lá em Bragança, que foi o jogo que o Galo levou o time titular. O Galo tinha 4 atacantes.
tinha o Hulk, Dudu, o Coelho, o Alan Minda. É verdade que aqui tem o Cassierra, que já está disponível, então são 5 atacantes que o Galo pode relacionar se ele não levar o Júnior Santos. É um número que normalmente é baixo. Você costuma levar mais atacantes. Pode colocar ali que o Renier é um pouco atacante também, tudo, mas o Júnior Santos está treinando, Thiago. Agora é com o Sampaoli, não sei se para amanhã. Mas eu creio que em breve ele vai ter que usar o Júnior Santos também, Thiago. Ô, Cláudio Rezende, pra fechar o Galo, Cláudio, tem zagueiro na mira, já falamos do volante que não tá rolando, né? O Sampaoli quer esse primeiro volante, mas não tá ornando. Pode pintar zagueiro ou não, Cláudio? O nome do zagueiro que o Atlético tá em busca e insistindo é do Kevin Lomônaco, 24 anos, é do Independiente da Argentina. Jogador que já passou pelo futebol brasileiro, jogou no Red Bull Bragantino, mas tem uma idade aí interessante, né, pra SAF do Atlético, que não tá querendo jogador com a idade mais elevada, tá querendo aí atletas que no futuro também podem render financeiramente ao clube, e o Lomônaco é um cara que tem o ok do Sampaoli também, do Siga, do pessoal da comissão técnica e também da diretoria do Galo. Agora tá pegando é o seguinte, Thiago, o Galo quer um empréstimo com obrigação de compra. Se ele atingir 30 jogos na temporada, o Galo teria que pagar 7 milhões de dólares por 70% do passe. Só que o Independiente não quer essa questão, não. O Independiente está querendo que o Galo já faça a compra em definitivo, o que está travando um pouco a negociação, porque o valor é elevado, aí uns 7 milhões de dólares para fazer um investimento agora, né, a curto prazo. Então vamos ver como que as coisas andam. O Atlético já fez uma primeira proposta recusada e agora está tentando aí convencer o Independiente. O jogador está querendo vir para o Brasil, quer jogar no Galo, muito possivelmente já conversou com o Sampaoli também, Thiago. Boa, Cláudio! Amanhã, hein, Arena MRV, vamos estar juntos, hein, Massa do Galo, estaremos juntos para Atlético e Remo no Campeonato Brasileiro. Thiago, diga, Cláudio. Ainda não emplacou a venda até aqui, pouco mais de 8 mil ingressos vendidos, viu, Thiago? E tem ingresso a partir de R$ 24,50. Horário bom, né? 8 da noite amanhã. Bora lá, Massa! Bora lá apoiar o Galo. O Atlético precisa. A gente tá cobrando do Sampaoli, do time, mas precisa também do apoio do seu torcedor. Fala, Massa, estamos fechando mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, espero que a notícia tenha sido relevante para todos. Deixa o like para dar aquela força pro canal. E, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like também para dar aquela força, tá bom? Muito obrigado. Deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo. A participação de vocês ajuda demais o canal a continuar crescendo. Muito obrigado mais uma vez. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, Massa!